Hi everyone! A while ago I was asked to make a video reading the news in Portuguese. So this is a brief introduction in English and then I'll proceed with only Portuguese. So I chose this article from BBC for two reasons. One, because it's new, and the second reason is because there is a version in Portuguese and a version in English. So you can either follow the Portuguese version while I read it, or you can refer to the English version if you don't understand something. There are only a few sentences that are not literally translated, but you can get the meaning of it, or you can translate every word separately from the Portuguese version. Without further ado, let's get started. E o título em português é A Ciência por Trás da Timidez, Behind Shyness. Vamos começar. A ideia de se enturmar em uma festa te tira a vontade de sair de casa? Ou só de pensar em fazer uma apresentação para uma sala cheia de pessoas te faz ficar angustiado dias antes deste evento de fato acontecer? A primeira palavra menos conhecida que temos aqui é enturmar. Enturmar significa fazer parte de um grupo, se juntar a um grupo, ou uma turma. Por isso, enturmar. Se sim, então você não está sozinho. Akindele Michael era um garoto tímido. Crescendo na Nigéria, ele passou muito tempo no interior da casa de seus pais. Estes, aliás, não são tímidos. Michael acredita que sua criação dentro de casa explica sua timidez. Ele está certo? Então aqui a palavra aliás, ela é usada ou para adicionar alguma informação, nesse caso dizer que os pais não são tímidos, e aliás, em outros lugares pode se referir a uma correção. Por exemplo, você diz, eu tenho 30 anos, aliás, 31. Então você corrigiu a sua idade usando aliás. Está em parte, responde Tyler Ely, professora de genética do desenvolvimento e do comportamento no King's College London. Pensamos na timidez como um traço de temperamento, e temperamento é uma espécie de precursor da personalidade, explica. Quando crianças muito pequenas começam a se envolver com outras pessoas, você percebe uma variação no conforto que sentem ao falar com um adulto desconhecido. Então, aqui nós temos um traço de temperamento. Traço é uma característica. Em inglês, traço seria traduzido como trait. Ele diz que apenas cerca de 30% da timidez, como característica, se deve à genética. O resto vem como uma resposta ao entorno. Entorno é o que está em volta de alguém, ou a vizinhança, o ambiente em que a pessoa está inserida. A maior parte do que sabemos sobre a genética da timidez vem de estudos que comparam esta característica em gêmeos idênticos, cópias genéticas perfeitas um do outro, com gêmeos não idênticos que compartilham apenas metade dos mesmos genes. Gêmeos idênticos também são conhecidos como gêmeos univitelinos. Na última década, cientistas como Ely começaram a examinar o DNA em si para tentar encontrar variantes genéticas que possam afetar a personalidade e a saúde mental. Cada variante genética individual tem um efeito minúsculo, mas quando você considera as milhares de combinações possíveis, o impacto começa a ser mais perceptível. Mesmo assim, a influência dos genes na timidez não pode ser tomada isoladamente. Isoladamente é o mesmo que separadamente, sem considerar os outros fatores. Não haverá 1, 10 ou 100 genes envolvidos. Haverá milhares, diz ele. Então, se você pensar em todo o genoma de ambos os pais de uma criança, existem centenas de milhares de variantes genéticas relevantes. Ambos significa both. Assim,
o ambiente é quase mais importante para desenvolver esses tipos de características, ela diz. E uma das coisas interessantes sobre genética é que isso nos leva a nos conectar com aspectos do ambiente que correspondem às nossas predisposições reais. Por exemplo, uma criança tímida pode ser mais propensa a se isolar em um playground e assistir aos outros em vez de se envolver. Isso faz com que crianças assim se sintam mais confortáveis estando sozinhas, porque isso se torna sua experiência recorrente. Então, quando vemos aqui ser mais propensa, significa que há uma tendência maior dessa criança se isolar. E experiência recorrente é uma experiência que ocorre repetidamente, várias vezes. Não é que seja um ou outro, são ambos, genética e ambiente, trabalhando juntos, diz a pesquisadora. É um sistema dinâmico, e por causa disso, é sempre possível mudá-lo através de terapias psicológicas. Reparem que psicológicas, em português, nós pronunciamos o P. A timidez é necessariamente uma coisa ruim? Chloe Foster, psicóloga clínica no Centro de Transtornos de Ansiedade e Traumas em Londres, diz que a timidez em si é bastante comum, normal e não causa problemas, a menos que se transforme em uma ansiedade social maior. Quando dizemos timidez em si, significa on its own, by itself, em si. Foster diz que as pessoas que trata buscam ajuda quando estão começando a evitar coisas que precisam fazer, como falar com outros no trabalho, socializar ou estar em uma situação em que acham que serão julgadas. Ele acredita que pode haver razões evolucionárias para as pessoas desenvolverem traços de personalidade tímidos. Era útil ter pessoas do grupo lá fora, explorando e participando de novas comunidades, mas também era útil ter pessoas mais avessas ao risco, conscientes das ameaças. Estas faziam um trabalho melhor protegendo os filhotes jovens, por exemplo, diz ele. Ser avesso a algo é ser contra ou ter algum tipo de medo dessa coisa, ter aversão. A pesquisadora avalia que a terapia cognitivo-comportamental, TCC, é a mais eficaz para pessoas com timidez e ansiedade social. Essa terapia, baseada em evidências, funciona tentando mudar padrões de pensamento e comportamento. A TCC ajuda, por exemplo, a identificar pensamentos negativos ou comportamentos que acreditamos nos ajudar, mas na verdade podem estar gerando mais ansiedade social, como ensaiar com antecedência uma fala ou evitar o contato visual. Às vezes o problema é que as pessoas tímidas que sofrem com situações como falar em público muitas vezes estabelecem padrões muito elevados para como essas situações devem se desenrolar, explica Foster. Se desenrolar é o mesmo que acontecer. Quando você tem uma coisa enrolada e depois ela se desenrola, literalmente falando. Se estas pessoas forem capazes de aliviar um pouco da pressão sobre si mesmos, de fazer curtas pausas para respirar, a ansiedade pode ser um pouco aliviada. Outra coisa que pode ajudar é se concentrar externamente no que está acontecendo ao redor, em vez de internamente em como a ansiedade está fazendo você se sentir fisicamente. Concentrar-se no público, em vez de em si mesmo, pode contribuir. Desafiar-se a estar mais aberto a novas situações também pode ajudar. Quanto mais você puder se envolver em situações sociais, mais confiante ficará. Mas lembre-se de abordar estas situações sociais de uma maneira nova também. Maneira é igual a jeito ou forma. Ou seja, é importante mudar o script, ou roteiro. Pergunte a si mesmo
o que mais teme sobre situações sociais? Você está preocupado em parecer chato? Ou ficar sem coisas para dizer? Quanto mais você conhecer a sua ansiedade, mais poderá começar a desafiá-la. Qual é a diferença entre timidez e introversão? Jessie Sun, doutorada da Universidade da Califórnia em Davis, que pesquisa a psicologia por trás da personalidade, destaca que a timidez e a introversão não são a mesma coisa. Enquanto para muitas pessoas a introversão tem a ver com o interesse em explorar pensamentos, para os psicólogos ela faz parte de uma dimensão diferente da personalidade, a abertura de experiências. Pessoas tímidas são comumente introvertidas, mas elas também podem ser extrovertidas cuja ansiedade atrapalhou a sociabilidade. E os introvertidos não tímidos podem ser socialmente hábeis, mas que preferem a própria companhia. Hábeis vem daquele que tem habilidade. Sun diz que a personalidade é consistentemente um dos mais fortes indicadores da felicidade, e a extroversão tem associações especialmente consistentes com o bem-estar. Bem-estar é well-being, ou wellness. As pessoas que são extrovertidas tendem a experimentar mais sentimentos de entusiasmo e alegria, enquanto as introvertidas tendem a sentir essas coisas com menos frequência, explica. Mas os introvertidos poderiam absorver um pouco dessa alegria e entusiasmo simplesmente agindo de forma extrovertida? Sun e seus colegas fizeram um experimento. Eles pediram para as pessoas agirem com extroversão por uma semana inteira, um tempo demorado para quem é tímido. Demorado é algo que dura muito tempo. The last long. Pedimos a elas que agissem de forma ousada, falante, ativa e assertiva o máximo possível, lembra? A equipe descobriu que, para pessoas normalmente extrovertidas, agir consistentemente desse jeito ao longo de uma semana significou que elas experimentaram mais emoções positivas e se sentiram mais autênticas. Mas as mais introvertidas não experimentaram essa injeção de emoções positivas. Aquelas extremamente introvertidas chegaram a se sentir cansadas e experimentaram mais emoções negativas. Eu acho que a principal lição é: provavelmente é demais pedir às pessoas introvertidas ou muito tímidas que ajam de forma extrovertida por uma semana inteira, mas elas podem considerar atuar extrovertidamente em algumas poucas ocasiões, diz Sun. E a cultura? Vimos como o ambiente desempenha um papel importante no fato de sermos tímidos ou não. Mas a cultura também pode influenciar? Disse que os Estados Unidos valorizam o comportamento confiante e extrovertido em detrimento da introversão. Enquanto estudos descobriram que em partes da Ásia, como no Japão e na China, é mais desejável ser quieto e reservado. Quando o texto diz extrovertido em detrimento da introversão, quer dizer que a extroversão é preferível, é mais valorizada do que a introversão. Atitudes em relação ao contato visual também variam enormemente de país para país. Chris Hugsaken, professor aposentado de estudos asiáticos na Ball State University, diz que enquanto um bom contato visual é esperado e valorizado no Ocidente, é visto como um sinal de desrespeito e desafio em outras culturas, incluindo asiáticas e africanas. Quanto menos contato visual esses grupos tiverem com o indivíduo, mais respeito eles demonstram. Apesar dessas diferenças culturais, Sun diz que a pesquisa parece mostrar que os extrovertidos tendem a ser mais felizes mesmo nos países onde a introversão é mais respeitada, mas o grau de felicidade é menos acentuado nesses lugares.
Tendem aqui significa tem mais tendência, são mais propensos ou tem mais chances. E ainda no mesmo parágrafo, é menos acentuado significa que é menos marcado ou menos forte. A diferença não é tão grande. Assim, embora a pesquisa sugira que os extrovertidos acabam sendo mais felizes onde quer que estejam no mundo, ser introvertido não é necessariamente negativo. Assim como ser extrovertido nem sempre é positivo. Não pense na introversão como algo a ser curado, escreve Susan Cain em seu livro O Poder dos Quietos. Há uma correlação zero entre ser o mais falante e ter as melhores ideias. Esse longo vídeo foi a leitura do primeiro artigo, talvez seja uma leitura muito longa, e o que eu queria saber de vocês é o que vocês acharam desse formato de vídeo, se vocês acham interessante, mas talvez fazer com matérias mais curtas ou com mais explicação do vocabulário. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Para os que ficaram até o final do vídeo, eu queria agradecer, muito obrigada, e espero te ver na próxima. Até mais! Tchau, tchau!